Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir daqui dos estúdios da Rádio Savana 100.2. É um programa onde pode o senhor Carlos ouvintes e espectadores voltar a ouvir em diferido aqui nesta rádio sábado às 12 e domingo às 21 horas, sexta sim e sexta sim. Discutimos os temas que marcaram a semana. Hoje vamos olhar para a situação de Cabo Delgado. Vamos comentar a visita do Ministro de Economia e Finanças, Marcos Tonela, que está neste momento, eu acho que estão a participar nas reuniões de primavera do Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. Vamos olhar para a visita do Presidente de Malau aqui em Moçambique. Vamos comentar sobre os preços de combustíveis e também sobre a Covid. Fernando Lima, boa noite. Cá estamos nós para mais um programa. Numa altura em que há alertas no norte de Moçambique, alertas de cheias, e também de uma depressão tropical que pode se abater sobre as províncias de Cabo Delgado, Nampula e Zambésia. Citando uma banda desenhada muito famosa dos anos 60, 70, o Asterix, eu diria: os deuses devem estar loucos. Quando, teoricamente, devíamos já estar na época seca, aquilo que temos assistido é grandes chuvas e ameaças de cheias por todo o país. Fala-se, e eu digo fala-se, não é por acaso, porque isto tem que ser constatado no terreno, que estas últimas chuvas inclusivamente estão a prejudicar a colheita do arroz na zona de Gaza, o que pode ser, e por isso aqui está o alerta, pode ser um excelente alibi para se dizer que não foram alcançados os objetivos em Gaza, porque estas chuvas não permitiram a entrada das combinadas mecânicas no terreno para se fazer a colheita do arroz. Mas o que é certo, e essa parte não são fake news, não é uma estratégia e lutas de narrativas. O que é facto é que os fenómenos atmosféricos estão aí, não eram previsíveis, e claramente isto tem impactos, para além dos impactos sobre a época agrícola, também tem impactos sobre a vida das pessoas nas vilas, nas cidades e no meio rural. Nós vemos que as chuvas e inundações do mês de março tiveram grandes impactos, por exemplo, nas vias de comunicação em várias partes do nosso país. Muito bem, depois desta nota prévia, vamos olhar para o seu tema de semana, que são 8 empresas e consórcios interessados no Pandancu. Esta notícia é bem fresquinha e significa que há 8 empresas e consórcios que querem estar associados ao governo de Moçambique via EDM, a nossa empresa pública, acho que não é empresa pública, é uma SA, para desenvolver esta grande barragem que está avaliada em 5 mil milhões de dólares. É importante dizer que Pandancoa é uma barragem comercial, é uma barragem para gerar energia. Uma grande parte desta energia será para exportação, portanto os seus fins são eminentemente comerciais, e aqui começam a colocar-se questionamentos, nomeadamente é Pandancoa mais importante que, por exemplo, barragens em Nampula, Zambésia e Sofala para responder aos desafios das mudanças climáticas? Isto são questões que o Governo tem que enfrentar em termos de opções, mas também o Governo e nós sabemos muito bem que é mais fácil arranjar financiamentos para Pandancoa do que para barragens que são, sobretudo, para fins internos, para mitigar determinados efeitos climáticos e muito viradas para o desenvolvimento interno de Moçambique. Dito isto, isto não deixam de ser boas notícias.
um tão grande número de empresas. No total, incluindo os consórcios, isto são cerca de 15 empresas que responderam positivamente. Temos aqui a Noruega, tem aqui a Zâmbia, tem a China, tem a Maurícias. Tudo. Está lá os franceses, está lá a nata dos especialistas em questões energéticas e projetos de desenvolvimento energético. O que é que vai acontecer a seguir? O Governo e os seus consultores terão que estudar o portfólio de cada um destes grupos e estabelecer o caderno de encargos para a próxima fase. Portanto, esta primeira fase de seleção, de leitura das propostas vai durar até junho e depois, nos 3 meses seguintes, finalmente, portanto, lá para o último trimestre deste ano, será escolhido o parceiro que, associado à eletricidade de Moçambique, vai liderar as próximas fases. E então aí aqui vai ser considerado outros elementos fundamentais, nomeadamente os elementos que têm a ver com o próprio financiamento da barragem. Ou seja, é bom esclarecer que nenhum destes grupos traz associado a si um sindicato bancário para financiar. A construção desse sindicato bancário. São sobretudo os grupos que se querem associar ao governo de Moçambique para estrategicamente liderarem o processo de construção da barragem. Mas não são produtores nem os financiadores. Exatamente o grupo selecionado mais a EDM, depois é que trabalharão nas questões do financiamento e dos próprios construtores da barragem. Paralelamente, o governo de Moçambique está a trabalhar com a África do Sul e com outros parceiros regionais para identificar os off-takers da energia de Mpanancua, porque não haverá certamente nenhum financiamento para esta barragem se os potenciais financiadores, os sindicatos bancários, não tiverem garantias que esta energia será comprada. Isto foi fundamental para o processo de reconversão da HCB e será fundamental em Mpanancua, como foi fundamental nos projetos que envolveram o projeto Coral de gás no sul da Área 4, o projeto da Área 4 e o projeto da Área 1. É assim que se trabalha em termos de grandes projetos, destes projetos de grande dimensão internacional. Estamos a falar de 5 mil milhões de dólares. Por causa dos problemas constantes que está a haver na África do Sul com energia, quer-me parecer que o governo da África do Sul, neste momento, está muito mais sensível em comprar energia no exterior e, portanto, toda aquela atitude de que não estavam a ver o que é que estava a acontecer em Moçambique, que não consideravam Moçambique um parceiro importante, eu diria primordial, na aquisição de energia. Penso que a atitude da África do Sul, embora não tenha mudado radicalmente, dá sinais de estar a olhar com atenção para aquilo que se passa em Moçambique, nomeadamente o envolvimento da Sasol em Temane mostra exatamente esse cometimento para um projeto que não tem a dimensão de Mpanancua. De qualquer forma, é um projeto na ordem dos 420 megawatts, portanto já um projeto de grande dimensão. Estou a falar de cabeça. Não me parece que tenhamos outro projeto para além de Cahora Bassa neste momento que tenha esta capacidade de produção, nomeadamente este projeto que temos aqui nos arredores de Maputo. Esta turbina a gás, se não me engano, tem a capacidade de produção de 100 megawatts, e estou a citar de cabeça.
Para Pandacua estamos a falar de 1.500 megawatts. Há uma previsão do início da construção finais de 2024, durante 7 anos, e fica a 60 km a jusante da HCP. Sim, exatamente, esses são os pormenores. Um outro pormenor importante é que esta barragem vai reutilizar a água que já foi turbinada anteriormente. Portanto, não há a utilização de outros recursos hídricos. Esta barragem vai reusar os recursos hídricos que já foram usados a montante em Cahora Bassa. Claro que, também pondo sempre no prato da balança outras questões, as barragens hoje não são projetos simpáticos para os ambientalistas. Cahora Bassa e toda esta região ficam na fissura do Grande Rift. Até hoje não tivemos grandes amostras sísmicas decorrentes daquilo que acontece neste vale que vai até ao Nilo, portanto até ao sul do Egito, se não me engano, e Uganda, mas estas preocupações são sempre sensíveis, para além de outros riscos que os ambientalistas colocam à questão de tão grande concentração e da constituição de reservatórios de água tão poderosos como são as grandes barragens. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora a Cabo Delgado, vamos já para Macomia. As forças ruandesas avançaram para o distrito de Macomia, onde já operam há 3 semanas. É importante lembrar que Macomia estava sob a alçada das tropas sul-africanas e os ruandeses operam no eixo Musimboa-Palma. Esta entrada, Fernando Lima, dos ruandeses em Macomia, já discutimos um pouco aqui, para apoiar os sul-africanos e também as forças moçambicanas, não dá mais argumentos aos que defendiam que a SAMIM é inoperante? Dá certamente esses argumentos, mas mostra outro tipo de situação. Moçambique está, digamos, numa saia curta ou numa saia apertada, em função dos prazos para dar uma resposta aos operadores de gás em Moçambique, nomeadamente na melhoria das condições de segurança. E aquilo que está em cima da mesa é exatamente aquilo que Patrick Pouyanné, o CEO da Total, disse em janeiro: não queremos os nossos colaboradores trabalharem com um soldado ou um agente de segurança de arma atrás das costas de cada um dos nossos colaboradores. O que significa que se quer um perímetro de segurança alargado. A Total fala em situação estabilizada. Penso que neste momento há uma discussão entre o conceito de estabilização securitária e zona de estabilidade, o que para mim é um meio termo entre aquilo que foi definido como o cenário de enclave e um cenário em que a província de Cabo Delgado estaria, a ameaça jihadista estaria afastada. Aqui não vem a ideia de ampliar muito mais o perímetro para Nangade e também para baixo de Macomia. Fica isolada aquela parte do Musimboa e Palma. Absolutamente. Penso que essa é a ideia. A ideia é não confinar a estabilidade a Musimboa e Palma. Neste momento avançou-se para Macomia. Macomia em 2 eixos muito importantes: sul do rio Messalo, oeste do distrito de Macomia, portanto envolvendo o Chai, envolvendo a N308, se não me engano, a estrada que liga o cruzamento chamado, não, mais para sul,
o cruzamento chamado Silva-Macua Silva-Macua. até Palma, passando por Mingaléua, Oace, Mocimboa e depois Diaca e depois Palma, e finalmente toda a zona costeira de Quitarajo, Mocojo, e a zona costeira é muito importante porque é uma das bases logísticas para dar apoio às incursões por barco contra o arquipélago das Quirimbas e o Ibo, como aconteceu recentemente em Matemo. Quer-me parecer que depois desta ofensiva sobre Macomia se avançará para Nangade, onde a situação de instabilidade também é notória. Sobre o contingente ruandês, isto não só corresponde a uma pressão significativa do presidente Nyusi para que o Ruanda atuasse fora das suas zonas convencionadas de operação, mas também corresponde a um ensaio que já tinha sido feito há aqui alguns meses, quando o Ruanda se envolveu em ações ofensivas na zona de Pundanhar e na zona de Nica do Rovuma. E foi afastar os jihadistas que entraram mais para dentro do distrito de Nangade, e alguns foram entrar um pouco para Micula. Exatamente. Também aqui me quer parecer, e isto é uma incógnita e eu não tenho respostas para esta questão, que há que definir com mais clareza o papel do contingente tanzaniano. O contingente tanzaniano está estacionado com os soldados do Lesotho em Nangade, numa postura claramente defensiva, mas a Tanzânia tem um peso muito importante, porque é o segundo maior contingente a seguir ao contingente sul-africano, e poderia desempenhar um papel muito importante como na zona tampão na fronteira entre Moçambique e a Tanzânia. Portanto, é do seu próprio interesse ter um papel mais ativo. Aquilo que os analistas neste momento argumentam é que a Tanzânia não está interessada, passa a expressão, em fazer ondas em Nangade, porque qualquer esforço ofensivo na zona de Nangade poderá estar eventualmente a exportar o problema da violência para a zona de Mutuara, que é exatamente o distrito fronteiriço que se estende ao longo da costa para o interior e no sul e ao longo do rio Rovuma. Vamos olhar um pouco também para essas declarações de Ronald Ruivanga, que é o porta-voz da RDF, as Forças de Defesa de Ruanda, que diz que não temos intenção de estar em mais setores, que o facto das tropas ruandesas terem entrado em Macomia, isso corresponde a reuniões, a conversas para operações conjuntas com a SAMIM e também com a GFTS. Isto não pode ser, Fernando Lima, esta declaração do Ruivanga, uma resposta diplomática enquadrado naquele argumento de que querem evitar fricções com a SADC? Absolutamente. Isso é tiro no porta-aviões. Ou seja, Ruivanga aqui tira a farda e veste o fato e gravata de diplomata. Nesta altura, é preciso afastar para o mais longe possível qualquer atrito com a força da SAMIM. Quase miraculosamente, a força da SAMIM, se não me engano, já está no seu terceiro mandato. Não há conhecimento de apoios materiais substanciais, portanto, a força da SAMIM tem-se financiado a si própria e, portanto, qualquer fricção maior com outras forças pode levar a um encontrar de argumentos para a retirada da força da SADC. Então, é importante esta declaração de Ronald Ruivanga. Por outro lado, são conhecidos os apetites expansionistas de Paul Kagame na região. Portanto, há que afastar qualquer interpretação de que isto corresponde
a ambição de Kagame mostrar o impacto da projeção das suas forças no terreno, e também, por outro lado, estamos a sair de uma cimeira da SADC, onde as insuficiências da força Samim foram analisadas e, portanto, há uma expectativa que depois da cimeira de Pretória haja um novo performance da força da Samim, nomeadamente do contingente sul-africano, que ainda esta semana acaba de ver o próprio Parlamento aprovar um maior cometimento financeiro para, formalmente, um contingente de cerca de 1.500 homens no terreno. Ou seja, não chega aos 2.500 homens do Ruanda, mas para quem esteve no terreno com sensivelmente 500 mil homens, aumentar para o triplo esta presença é significativo. Esta é uma nota que Cyril Ramaphosa enviou para o Parlamento a dar este informe. E aqui, Fernando Lima, falando do custo, são 2,8 mil milhões de randes, e é um estender da presença das forças sul-africanas, que é 16 de abril de 2022 a 15 de abril de 2023. Eu ia fazer este reparo. É preciso, digamos, dividir por um ano, por 365 dias, 12 meses, esse orçamento para o qual se está a pedir provimento. O que também é outra indicação. A indicação é a SADC não está para sair amanhã, e quer os estrategos militares, quer os políticos da região são sérios na análise do fenómeno de instabilidade securitária em Cabo Delgado, e que este fenómeno não vai acabar amanhã. Não é apenas um fenómeno militar, é um fenómeno político e social. Isto enquadra-se naqueles cenários, 6 para 5. Exatamente. Não acabar amanhã, que Fernando Lima está falando. Vamos para aqueles cenários que foram avançados na Cimeira de Pretória. Exatamente, mas aqui também há outro elemento político-diplomático. O avanço para uma situação de contingência militar, para uma situação que é um misto de operacionalidade militar e a reconstrução do território, tenta também passar uma mensagem interna, regional e internacional, de que há claros avanços na situação de segurança na província de Cabo Delgado, e que, portanto, agora a presença dessas forças é justificada não só pela manutenção de paz, pela reconstrução nacional, à mistura com uma vigorosa presença em termos militares operacionais. Vamos fechar um pouco, já comentamos um pouco aqui em programas anteriores, esta carta, esta nota que Cyril Ramaphosa enviou para o Parlamento, e nós aqui, Fernando Lima, ignoramos completamente o Parlamento. Como argumentam alguns juristas pró-governamentais, a Constituição não existe, mas não acha que o presidente Inhoso poderia ser um pouco mais progressista e para além do legalismo? Eu penso que sim. Aliás, não é a primeira vez que estamos a dizer isso. Nada impede que as operações em Cabo Delgado decorram como estão a decorrer, mas há uma série de opções e há uma série de passos e políticas que poderiam ser implementadas que melhorariam, inclusive, a imagem do governo. Uma prestação de contas permanente, com mais transparência. E quando eu digo mais transparência, eu sei que o argumento do governo é logo sobre os aspectos que a oposição, que a opinião pública está a exigir, os segredos militares. Ninguém quer nenhum segredo militar. Aliás, nós assistimos à luta da informação e contra-informação na atual guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e vemos o manancial de desinformação que há
com essas contagens de armamentos, tanques, carros blindados, soldados mortos, capturados de ambos os lados do conflito. Mas, sobretudo, um bom diálogo com o Parlamento era muito importante. Não só sobre aquilo que se passa no teatro das operações, como também nestas triangulações entre o governo de Moçambique, os parceiros que estão a apoiar materialmente o esforço de guerra em Cabo Delgado, estou a falar dos Estados Unidos e da União Europeia, com a SADC que apoia com homens e material o conflito e com Ruanda. Portanto, independentemente se a Constituição diz ou não diz, o governo do dia só teria a lucrar com uma maior abertura e uma maior predisposição a informar a opinião pública mais. E isto acontece em muitas operações similares. Deveria haver deslocações de deputados com regularidade a Cabo Delgado para poderem acompanhar in loco qual é a situação, e eu não me esqueço de que não é a primeira vez que deputados vão a Cabo Delgado. Aquilo que eu estou a dizer é que tem que ser mais sistematizada essa deslocação e com mais regularidade. Ainda continuamos em Cabo Delgado, mas vamos para o lado do gás, que é o pronunciamento do vice-presidente da Exxon, que afirmou que lá em Washington que uma tomada de decisão final de investimento pela Exxon está dependendo do levantamento da cláusula força maior que foi feita pela Total. No Parlamento, o primeiro-ministro Adriano Melano disse que o regresso da Total está para breve, Fernando Lima. Tudo parece que aponta para lá. Sim, essas são as indicações que nós temos no terreno. Há alguns trabalhos preparatórios em Afungi, o que significa predisposição para o projeto avançar. Os especialistas, inclusivamente, têm alguns prazos, e eu não ficaria admirado se no terceiro trimestre fosse levantada a cláusula de força maior e isto, portanto, fosse seguido de uma declaração da ExxonMobil. É importante aqui realçar um pequeno detalhe que, para efeitos propagandísticos e eleitorais, aconteceu aqui por altura das eleições, em que a ExxonMobil fez, a pedido do governo moçambicano, apesar disto não ter sido tornado público, fez uma declaração, qualquer coisa como um pré-anúncio de definição da decisão final de investimento. Aliás, estamos a ver que de 19 a 22 essa decisão final de investimento ainda não aconteceu. Portanto, também temos que estar atentos a estas manobras. Sim, porque é preciso lembrar, Fernando Lima, uma nota, que é esta nota. Eles sempre dizem que investimentos em Moçambique é uma prioridade. Mas em março de 2021, a Exxon adiou pelo terceiro ano consecutivo a decisão, colocando em dúvida este investimento de 30 mil milhões de dólares. E o argumento para o terceiro adiamento é que precisava de fornecimento de energia pela Total. Mas no segundo adiamento, diz que deveu-se a um corte em 2020 de despesas de capital em 30% e nas despesas operacionais em 15%, por causa da flutuação dos preços dos combustíveis no mercado internacional. Temos essa uma Exxon que adia. Certo, Francisco, mas também temos que estar atento que os cenários estão a alterar-se rapidamente. O preço do gás subiu e está a subir, e a tendência é de continuar a subir. Nem sequer precisamos de explicar porquê, e, portanto, o investimento em Cabo Delgado tornou-se mais atrativo. Logo, inclusivamente, as situações de risco de segurança encontram uma outra abordagem, não vou dizer
menos cautelosa, mas uma situação de muito maior disponibilidade para o correr dos riscos, sendo que, e também não é segredo para ninguém, que em muitas zonas do globo estas multinacionais, inclusivamente, têm capacidade para funcionar em situação de completa instabilidade, como, por exemplo, acontece não muito longe daqui, na República Democrática do Congo. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora, Fernando Lima, vamos olhar para esta visita do Max Tonel, o Ministro da Economia e Finanças, que foi participar nestas reuniões do Fundo Monetário Nacional e do Banco Mundial. Está em Washington após esta normalização de relações entre Moçambique e o FMI. Com esta abertura, Fernando Lima acha que Max Tonel volta com uma maré cheia de acordos promissores ou ainda há uma longa marcha pelo caminho? Bem, em primeiro lugar, se eu fosse cartunista, o cartoon que eu faria da deslocação de Max Tonel a Washington era o ministro com aqueles carrinhos de compras que se vai ao supermercado e, portanto, ia encher o carrinho, porque todos os dias há novos encontros e novas promessas de apoio para Moçambique. Isso é normal, não é só a máquina de comunicação e imagem que está em ação nesta deslocação de Max Tonel a Washington, mas certamente que há espinhos nesta caminhada. Ficámos a saber, por exemplo, que não é para já a assinatura do acordo com o FMI, portanto ainda há algum caminho. E ele diz que espera para junho que a operacionalização inicie. Exato. Porque Mas em maio os sinais já se estão a fazer sentido, os sinais positivos. Também há todos os elementos de condicionalidade que nós não conhecemos. Podemos ler nas entrelinhas, quando eu digo ler nas entrelinhas, do comunicado final o comunicado final, apesar dos comunicados serem habitualmente negociados com os governos, a responsabilidade do comunicado é do FMI, não é do governo de Moçambique, mas sabemos que há elementos de condicionalidade impostos pelo FMI. Há metas que o governo de Moçambique tem que cumprir e, portanto, também não sabemos, nesta altura, se a todas estas questões que o FMI colocou, a resposta do governo foi dizer sim. Se as respostas que o governo der não têm que passar pela Comissão Política do Partido Frelimo, estou, por exemplo, a lembrar-me de toda a questão da lei do trabalho, salários mínimos, salários para a função pública, que é uma área que habitualmente o Partido Frelimo, porque isto são elementos que têm uma grande influência nos ambientes eleitorais, se o Partido Frelimo vai abrir mão de utilizar estas armas para efeito das eleições, e é importante realçar que as eleições já vão acontecer em 2024. Portanto, há aqui uma série... estas 2023 das autárquicas. Exato. Portanto, há aqui uma série de questões de grande importância e que se vão colocar em cima da mesa. Aliás, elas já estão em cima da mesa daqui até a assinatura do acordo com o FMI. Portanto, há um TPC difícil para o governo fazer
para responder a todos os questionamentos do FMI. Agora, na linguagem tecnocrata, isto é como aqueles papelinhos, até as crianças na escola agora também fazem, que é aqueles quadradinhos que é preciso fazer um X ou fazer uma notinha sim, não, sim, não, sim, não, em relação àquilo que está em cima da mesa. De qualquer forma, aquilo que tem transparecido é que há uma certa passadeira vermelha, um tapete vermelho para o regresso de Moçambique às reuniões bianuais do FMI em Washington. Vimos até os encontros com o Banco Mundial, vimos encontros com a dezena do BAD, vários outros encontros. Aí são a tirar fotografias. Sim, aí são coisas mais pacíficas, porque se houve uma almofada de conforto em todo este período muito difícil das dívidas ocultas de 2016 a 2022, o Banco Mundial e o BAD tiveram um papel muito importante em dar exatamente esses fundos de conforto para que o governo pudesse funcionar. De qualquer forma, e para aqueles que enchem as páginas do Facebook a dizer que resistimos e que o FMI é um tigre de papel, não é preciso ir muito longe. Vejamos como está a Estrada Nacional número 1. Ao contrário daquilo que os detratores do governo dizem, que é porque o governo não tem sensibilidade para reparar as estradas, porque só estão preocupados com os seus carros, isso. A questão é que não há dinheiro na dimensão que é necessária para se fazer uma reparação a sério da N1, ou seja, o ministro Carlos Mesquita falou em 700 milhões. Não são 700 milhões que apanhamos todos os dias para fazer essa reconstrução. Portanto, o ministro Malayane foi, sobretudo, um bom contabilista, como se dizia nos tempos antigos, um bom guarda-livros, esteve ali a exercitar os números e esteve, sobretudo, a fazer pagamentos de despesas correntes. Portanto, a água e luz e os salários. E vem agora outras dívidas que o presidente falou delas em Inhambane. Ora, essa é a parte mais escura ou mais terrível ou seja, este é o calvário. Estamos na época pascal para os católicos. Esta é a cruz mais difícil que Max Tonella terá que enfrentar. Certamente, e ainda bem que levantaste esta questão, que a renegociação da dívida tem que ser um elemento incontornável da deslocação de Max Tonella a Washington, porque também os termos da renegociação da dívida devem ter apoio, ou é importante que tenham apoio do FMI. E como o Presidente disse em Inhambane, as dívidas estão aí ao virar da esquina e o país precisa de sair do sufoco da ausência de dinheiro para investimentos, e não pode sair de um sufoco para imediatamente entrar no sufoco do pagamento da dívida. Portanto, Moçambique precisa desesperadamente, e enquanto não chega 2034, quando eventualmente começarem a jorrar os dólares, se jorrarem os dólares do gás, Moçambique precisa de dinheiro substancial para investimentos e para investimentos públicos. Claro que depois aqui há coisas complicadas. Se Moçambique tinha tanta falta de dinheiro, como é que foi construir ponte para Catembe, estrada circular,
a aeroportos, palácio presidencial, mas pronto, são opções que se fizeram. Não vale a pena chorar. É bom apontar, mas chorar sobre o leite derramado só nos faz olhar para a frente e dizer não vamos cometer os mesmos erros. Mas é importante realçar que a vida não vai ser fácil para Max Tonela nos próximos meses, anos, ou seja, os 2 anos que faltam para acabar este mandato do presidente Nyusi. Tivemos também uns 10 milhões de dólares para o processo burocrático do MCC. Bem, eu vi os comentários negativos sobre os 10 milhões, mas é assim, quem dá o dinheiro pode fazer este tipo de despesas, ou seja, da mesma conta de onde vão sair os potenciais 500, e os 500 é importante que se note que não são empréstimo, é dinheiro dado para o desenvolvimento de Moçambique. Aliás, será dinheiro a ser investido maioritariamente na província da Zambésia. Portanto, claro que aqui há um debate de fundo sempre, se Moçambique devia ou não ter a liberdade de escolher os seus consultores, as suas empresas, fazer os próprios termos de referência desse tipo de estudos, mas até os chineses, que dizem que são tão solidários com o desenvolvimento de África, quando vêm fazer, para além de que os projetos chineses não são baratos, quando vêm fazer esses projetos em África, já vêm não só com os seus técnicos, vêm também com os seus materiais e com os seus engenheiros e arquitetos para executar o projeto. Portanto, uma parte destes projetos que são anotados na área crédito dos bancos de exportação da China são também logo encaixe direto, porque resultam em benefícios para as empresas chinesas que vêm trabalhar em África, e Moçambique é um... Sobre isto, na semana passada, os 2 estadistas lançaram esta primeira fase da torre de energia que faz essa linha de interligação entre os 2 países. Fernando Lima, depois dos episódios do passado, os 2 países, nesta administração, parecem determinados a entenderem-se. Parece que sim, ou seja, há todas as indicações são muito positivas, ou seja, claramente Moçambique e o Malawi estão a avançar em termos muito concretos, a fazer coisas, não na esfera das intenções, como foi num passado recente. Quer parecer que também há um clima notório de desanuviamento. O Malawi tem estado muito próximo de Moçambique em toda esta estratégia para Cabo Delgado. Portanto, há sinais muito encorajadores que, eventualmente, na presidência Nyusi terá sido dado, ou vai ser dado, digamos, um passo importante no relacionamento entre os 2 países, e afastado sempre esta questão da rombésia, das pretensões territoriais do Malawi sobre Moçambique, no cisma malauiano sobre a navegabilidade do Shire e do Zambeze, nos nossos complexos de superioridade em relação ao Malawi. Só a linha férrea na zona sul e a linha elétrica para o centro do Malawi já são elementos importantes e novos em relação à cooperação entre os 2 países, para além do potencial que pode representar a utilização do corredor de Nacala, uma vez que até agora esta linha, que passa pelo interior do Malawi,
é utilizada sobretudo pelo carvão que vem de Moatize e muito pouco pela carga geral do Malawi. Portanto, há um grande potencial para as exportações e importações do Malawi. O Porto de Nacala está a sofrer grandes transformações para permitir mais acostagem no Porto, mais armazenamento de contentores, não obstante a crise mundial da carga contentorizada. Portanto, há ventos positivos e que indicam uma substancial melhoria de relacionamentos entre os dois países. E esse porto, Fernando Lima, de que está a falar, também foi visitado pelos dois presidentes. O tal porto natural para Malawi, como na altura defendia Samora Machel no auge daquela crispação que dizia que o Malawi prefere usar o porto de Durban, porque prefere depender dos seus patrões, que é a África do Sul, na altura, Fernando. Eu diria que isso também tem muito de retórica política. Se nós nos fecharmos num quarto sem escutas, e não vou dizer que a última CASP foi um quarto sem escutas, mas a última CASP trouxe um ambiente muito sombrio ao desempenho das nossas vias de comunicação e dos nossos portos e vias férreas e estradas para servirem o famoso Interland. Ou seja, nenhum homem de negócios vai utilizar Durban se tiver uma via mais simpática e menos onerosa, via Beira, via Nacala. Ora, se um caminhão da Beira com destino ao Malawi for assaltado em 10 km, quando digo assaltado, é literalmente assaltado pela polícia camarária, pelos agentes do Ministério da Agricultura, pela autoridade tributária, pela alfândega e outros serviços. Ora, isto é extremamente desencorajador para o comércio regional. Quando um operador que vai para a Zâmbia diz que o seu caminhão, à saída da Beira, demora 7 dias a chegar a Lusaka, eu acho que todos os nossos telespectadores e ouvintes têm noção de onde fica Lusaka, e não cabe na cabeça de ninguém que um caminhão demora uma semana para ultrapassar cerca de 500, 600 km, que é o trajeto entre a Beira e Lusaka. 4, 5 dias para se fazerem 200, 300 km entre a Beira e Arar. Só na fronteira de Machipanda são habitualmente 48 horas. 48 horas porquê? Então, há razões para os nossos vizinhos ainda terem essa atração pelo patrão sul-africano. É que eles exatamente sabem fazer contas e sabem que os sul-africanos, inclusivamente se for necessário fazer dumping de preços, ou seja, preços bonificados para os seus clientes, eles falo-ão para atrair clientes para os seus portos e para as suas vias de comunicação. Portanto, acho que nós temos que ser muito mais realistas nesses debates e não ter sempre o jargão político na ponta da língua para justificar as nossas próprias insuficiências. Quantos anos demorou para que finalmente se chegasse a este acordo de há 2 semanas, em que Ressano Garcia finalmente vai estar aberto 24 sobre 24? É este tipo de respostas que nós temos que dar para os problemas de eficiência versus ineficiência e de maior rentabilidade das nossas vias e das nossas infraestruturas. Só pressão, Fernando Lima, por parte das gasolineras, está o governo para aumentar os preços dos combustíveis. As gasolineras ontem fizeram mesmo notar que atualmente as reservas são de cerca de 30 dias. Dias esses que o governo tem
para corrigir a situação que passa pelo agravamento dos preços ou a revisão da tal estrutura dos preços, onde os pagamentos subsídios em dívida de cerca de 100 a 120 milhões de dólares terão um papel determinado. Bem, em primeiro lugar, não penso que o Governo é tão irresponsável como eu li nas últimas 24 horas, que estamos em risco de ficar sem combustíveis. As operadoras gostam de dinheiro, gostam de terem lucros e, portanto, as operadoras não estão paradas, estão a fazer as suas transações e, portanto, não haverá falta de combustível em Moçambique. Aliás, hoje no mercado dos combustíveis, para as pessoas terem uma noção do que se passa, existe aquilo que se chama o spot market. O spot market corresponde a este cenário em que há vários petroleiros que estão a circular nos oceanos e que, como se fosse um táxi, se uma pessoa chamar, vem diligentemente fornecer os seus produtos, como existem barcos frigoríficos que transportam frango brasileiro exatamente para fazer o mesmo tipo de entregas, e por isso a fama que o frango brasileiro tem nos mercados internacionais, nomeadamente na concorrência que faz à Europa e ao frango sul-africano. Mas, voltando aos combustíveis, eu não acho que a lei do mercado resolve tudo e que, portanto, basta fazerem-se as contas, determinarem-se custos e, portanto, saldar essas contas. Há, digamos, uma cascata ou uma árvore de Natal, neste caso, nos próprios preços dos combustíveis, onde é possível atuar. Ou seja, o preço de custo do combustível, e não é só em Moçambique, em todo o mundo, é, digamos, encarecido por uma cascata de taxas e de impostos que oneram o combustível quando entra, digamos, nos tanques dos consumidores. Por um lado, é preciso atuar nesta vertente. Um segundo ponto, e este já é uma questão estratégica, e no passado teve que se abrir mão desta opção, embora o governador do Banco de Moçambique não goste, o Dr. Zandamela, estou certo que, se o governo tiver necessidade, lá terão que se mexer nas reservas do Banco de Moçambique para responder a este tipo de questões. Portanto, é passa a expressão, uma batata quente para o governo, mas este governo tem que pôr nos pratos da balança se quer as barricadas e a instabilidade social e o aumento do preço dos combustíveis, ou porque a questão tem que ser uma solução muito criteriosa, uma vez que Moçambique também não pode alinhar, ou seja, está proibido de alinhar por uma solução simples de subsídios aos preços, porque tem um compromisso claro com o FMI que isto são políticas do passado, e exatamente essas políticas do passado o que é que deram? Deram que o governo se endividou excessivamente perante as gasolineiras, mas as gasolineiras acabaram por ser reembolsadas de todos os subsídios ao consumidor moçambicano, subsídios esses para que foram empurradas pelo próprio governo de Moçambique. Um comentário telegráfico, estamos a fechar, temos muito pouco tempo, acabou o estado de calamidade pública, que era considerado como o maior calvário, Fernando Lima, da economia. Era expectável que isso acontecesse? Era expectável, regional, regional. Vamos ver como decorre ou como continua a decorrer a campanha de vacinação, porque essa é a garantia que poderemos resistir com mais argumentos à pandemia, que a OMS continua a recusar a chamar-lhe outro nome para além de pandemia, para além das ameaças
que vêm sobretudo do Oriente e das notícias que temos, sobretudo da China, em relação a novas contaminações. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do programa de hoje. Não comentamos sobre a situação de Cabo Delgado, olhamos para esta deslocação de Max Tonela a Washington, comentamos também sobre a visita do presidente malauiano a Moçambique, olhamos para os preços dos combustíveis e também a questão do Covid. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilanculos encarregaram-se da parte técnica. Boa noite, até 2 a 7 dias.